Olá, tudo bem? Vamos imaginar que você vive em um país que foi arrasado por uma guerra. E o pior, muitos conhecidos, amigos, parentes e até irmãos seus morreram nessa guerra. O seu país ele sofreu sanções horríveis dos países vencedores, virando praticamente um país vassalo dos outros, perdendo até mesmo a sua soberania, em que a população inteira tem que trabalhar dobrado para pagar os outros países, como dívida. Dívida essa que a população não fez. E nesse mesmo país tem uma inflação horrível, a moeda não tem valor algum, precisa de um bolo gigante de notas para poder comprar uma banana. E as prateleiras do mercado vivem vazias, falta de tudo, e ao mesmo tempo tudo é caro. E o pior, no país vizinho teve uma revolução sangrenta que matou milhares e milhares de pessoas. E tudo indica que essa mesma revolução pode acontecer em forma de uma guerra civil onde você mora, sendo que o seu país mal saiu de uma guerra e ainda saiu humilhado. Então, no meio desse caos, surge um homem muito carismático, muito paternalista, que fala muito bem, consegue manter todo mundo unido diante do caos e o melhor, ele aparenta ter as soluções para todos esses problemas que você vive no seu dia a dia e que tira suas noites de sono. E mais, você vê que todos os seus amigos, familiares, pessoas do meio intelectual, inclusive eu, estão com ele. E você vai também aderir a esse movimento? Eis a questão. Pois é, esse foi o começo do nazismo antes da Segunda Guerra Mundial. Esse canal é um canal voltado para o autoconhecimento, não um canal de história ou política. E sinceramente eu não vejo graça em criticar o nazismo, porque criticar o nazismo é como chutar cachorro morto. Mas eu gosto de criticar o fenômeno psíquico coletivo que levou ao nazismo, que parte da nossa condição humana e que está com a gente até os dias de hoje e vai estar para sempre. E é o mesmo em todos os lugares, em todas as épocas, com todos os grupos. Então, posso esperar que de mim, que sou um ser simples como a maioria, que provavelmente eu iria sim aderir ao movimento nazista daquela época. Acredito que apesar de você ficar bravo ou brava comigo, eu acho que você também iria aderir. Mas sempre quando eu toco nesse assunto, aparece um floquinho de neve especial falando: não, mas comigo seria diferente, eu jamais ia me associar a algo assim. Eu penso por mim mesmo, eu consigo ver o perigo nas coisas. Primeiramente, antes de falar sobre isso, devo falar com você sobre o anacronismo. Você já ouviu falar nessa palavra, anacronismo? O anacronismo é um erro que cometemos principalmente em estudos históricos, em que olhamos para o passado, mas com a visão do presente. Por exemplo, olhamos para um evento do passado, mas com a mentalidade de hoje, distorcendo quase tudo. Sendo que, para a gente poder ter uma visão realista do passado, nós devemos nos desconstruir da vida atual, que é uma vida com internet, da nossa cultura, do nosso tempo, da nossa educação ética, dos nossos valores atuais, de tudo que é de hoje. E tentar ver pelo olhar da época, em uma época que nem existia pasta de dente, método contraceptivo e mais várias outras coisas que hoje nós temos em abundância. O problema é que quando falamos em ditaduras, em eventos catastróficos, problemas humanitários, pessoas sempre vêm com esse anacronismo e sempre pensam que elas são a exceção à regra, que são os floquinhos de neve esclarecido. Na verdade, a tendência de todos nós é a sermos iguais à maioria das pessoas, de acordo com os padrões da época ou do nosso grupo, e comigo e com você isso não é diferente. Como diz Robert Greene, se sentir superior já é um sinal claro de irracionalidade. Se você fica decepcionado com isso que te falo agora, eu quero só lembrar que esse canal é sobre reflexão e autoconhecimento, não de autoajuda e nem de motivação. Mas o objetivo dessa nossa conversa vai muito além de falar sobre ditaduras, mas sim tentar entender essa brecha que temos e que nos faz cair na lábia de charlatões, de políticos demagogos, pessoas muito sedutoras, patrões desonestos, relacionamentos abusivos e mais várias outras armadilhas vindas de indivíduos inflados. Quando eu digo indivíduos inflados, eu me refiro às pessoas de ego inflado. Pessoas muito confiantes, muito carismáticas e que pensam que são acima da média e que de fato conseguem passar essa imagem
muito bem perto mesmo da perfeição para todo mundo. E para essa nossa conversa vamos recorrer a Jung, que é o pai da psicologia analítica e um dos maiores psicólogos do século passado. Ele fez uma entrevista intitulada de Jung Diagnostica os Ditadores, que foi feita em maio de 1939, antes da invasão da Polônia, que foi em setembro, e foi o estopim da guerra. Mas eu recomendo que você leia a entrevista inteira, vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. É pequena, vale a pena ler. Vamos fazer uma análise apenas de algumas partes, tá bom? Segue uma parte. Hitler é apenas o megafone que dá voz ao estado de espírito ou à psicologia de 80 milhões de alemães. Mas é apenas uma parte da verdade, pois Hitler representa a mente inconsciente não só de todo o povo da Alemanha, mas também de outros países. Ele expressa os sentimentos inconscientes de muitos ingleses e franceses. É como se possuísse tentáculos nervosos que se estendessem em todas as direções. Isso torna-o sensível a tudo que a sua nação está sentindo. Hitler pertence à classe do feiticeiro, do místico, do vidente. Sua expressão é de um visionário. De fato, esse é o seu elemento mais significativo. Ele não é um líder na acepção que Mussolini é. Quando Hitler fala, não diz nada de novo aos alemães, mas simplesmente o que eles querem ouvir. Ele é, sobretudo, o espelho daquele complexo de inferioridade que é uma tão acentuada característica alemã. Eu não o colocaria como homem, pois individualmente é muito desinteressante e sem importância. Ele é simplesmente um grande fenômeno. Ver Hitler e Mussolini juntos, como eu os vi, é uma experiência incrível. Aqui eu quero pausar a leitura para comentar sobre essa parte. O mal em si, ele nunca chega na forma de algo mal propriamente dito. Como se ele batesse na sua porta e dissesse: "Olá, eu vim te fazer o mal". Não, nada disso. O mal sempre vem travestido de algo bom. E a mesma coisa com os demagogos, os charlatões, são pessoas extremamente confiantes, muito carismáticas, que conseguem tocar direto na sua ferida e anestesiar elas. E sempre é aquele discurso que atiça o efeito manada, como a gente conversou no vídeo anterior. Eles aquecem a multidão falando sobre valores elevados que todos nós compartilhamos, falam em liberdade, justiça, igualdade, verdade, nação, pátria, vítimas de sei lá o quê, luta contra o sistema, amor, que são palavras muitas vezes ditas de forma vaga, mas com grande apelo emocional. E muitas vezes são misturadas com palavras de pânico extremo, agindo fortemente, gerando uma sensação de urgência para resolver um problema. E agora eu te pergunto, até em que ponto você é vulnerável a isso? Eu vou repetir a pergunta. Até em que ponto você é vulnerável a pessoas que falam em liberdade, justiça, igualdade, verdade, nação, pátria, vítimas de sei lá o quê, luta contra o sistema e amor misturadas com palavras de pânico e urgência? Então, segue Jung. Mussolini revela uma certa vitalidade, é um homem natural, caloroso, duro e implacável. Se ele diz não, quer dizer não. Pode falar com uma pessoa real. Se lhe dissermos, você prometeu fazer algo e mentiu. Opa! Aqui temos um ponto interessante que eu quero interromper e destacar. O que você imagina que aconteceria se alguém apontasse o dedo para a cara do ditador sanguinário Mussolini e dissesse para ele que ele mentiu? Você imagina que ele ficaria bravo, que ele ficaria furioso? Afinal, ele é um ditador. E você pensa que o mal só age de forma maligna, não é? Errado. Vamos voltar aqui então à entrevista. Ele, falando sobre Mussolini, se diz não, quer dizer não. Pode falar com uma pessoa real. Se lhe dissermos, você prometeu fazer algo e mentiu, ele provavelmente admitirá sua mentira e até é capaz de avermelhar-se. Ele é mais humano do que Hitler, saberia que tinha prometido e saberia que tinha mentido. Ou seja, aqui a gente consegue ver claramente o quão perigoso é uma pessoa extremamente carismática e como que ela foge daquela ideia que a gente tem erroneamente, que se apresenta à primeira vista como uma pessoa cruel, sendo que, na verdade, a crueldade é um dos últimos estágios de qualquer relação abusiva, seja individual ou coletiva. Do ponto de vista individual, é, por exemplo, aquele cara sedutor, carinhoso no começo, o príncipe encantado, mas que ao longo do relacionamento vai ficando agressivo até chegar ao estágio de bater, agredir, bater na mulher. E a mesma coisa em relação a certas lideranças, que o carisma é apenas o começo e o final é o fuzilamento, a opressão e a corrupção. E de fato, como eu falei,
bato novamente nessa tecla, ele não chega na sua porta e diz: olá, eu sou o mal, quero ferrar com você, ha. Nada disso. O mal sempre se apresenta de uma forma boa, uma forma confortável, uma forma saborosa. Por isso que eu sempre comparo o mal a um bolo de lama, todo bem enfeitado, com um belo recheio de dar água na boca e que todos têm vontade de comer. Então, segue Jung, o inconsciente coletivo é um fato real nas questões humanas. Seriam precisos vários volumes para explicar as suas múltiplas ramificações. Todos nós participamos nele. Num certo sentido, constitui a sabedoria humana acumulada que herdamos inconscientemente e, em outros sentidos, envolve as emoções humanas comuns de todos nós, que todos nós compartilhamos. É compreensível, portanto, a existência de uma força como inconsciente coletivo de uma nação. Na Alemanha, Hitler dispõe de um poder sobrenatural, o poder de ser sensível a esse inconsciente coletivo. É como se ele soubesse que a nação, o que ela realmente está sentindo, a qualquer momento dado. Ou seja, vou fazer mais uma pausa aqui. Hitler e Mussolini, e até mesmo certa parte dos líderes religiosos que são perversos, são extremamente carismáticos, conseguem falar com a pessoa na linguagem dela, conseguem tocar na ferida dela e trazer uma sensação de paz, de expectativa quanto ao futuro, de união, de compreensão. Isso é notável em muitos líderes religiosos e políticos de hoje. Eu não pretendo citar nomes, porque sempre gera alguma confusão desnecessária nos comentários e eu não quero comprar briga e nem tomar processo. Mas um caso que eu posso falar com certeza, pois já foi desmistificado e já foi julgado pela justiça, é o caso do médium João de Deus, em que antes do escândalo, as pessoas que iam no templo dele, se é que eu posso chamar de templo, saíam de lá falando que se sentiram super bem lá, que sentiam uma enorme paz de espírito e que foi um dos momentos mais legais e inesquecíveis da vida. Tanto é que até pessoas famosas compravam terras lá naquela cidade para poder ficar perto de João de Deus. E hoje nós sabemos o que João de Deus fazia e que, além disso, ele era até muito temido na própria cidade dele. Tanto é que os jornalistas até tiveram uma baita de uma dificuldade em entrevistar algumas pessoas da cidade devido ao medo delas serem perseguidas. E até hoje algumas ainda evitam falar dele por medo de represálias, de tão cruel que ele era na cidade. Agora, prosseguindo aqui ao texto do Jung, aliás, a entrevista do Jung, falando sobre Hitler. Em vez de ser verdadeiramente criativo, ele é, por conseguinte, destrutivo. Eis uma das razões pela qual Hitler é perigoso. Então, o ponto central desse canal é o autoconhecimento e eu trago essa entrevista justamente para te mostrar que nós somos mais vulneráveis do que pensamos e muitas vezes uma pessoa de argumento inflado pode muito bem conduzir a gente ao erro através do carisma e da certeza daquilo que ela mesma fala. E quando nós falamos sobre isso, logo a gente imagina a política, mas isso é errado, pois vai muito além da política, está em todo lugar em que envolve pessoas. Eu lembro muitos anos atrás, há bastante tempo, muito tempo mesmo, foi quase na mesma época que eu ganhei um computador. Eu seguia um youtuber que xingava os adversários dele, humilhava, botava apelidos maldosos. Na época em que eu seguia ele, era a época minha de grande agressividade, em que eu ficava brigando com os outros, eu ficava arrumando briga com os meus pais, eu era o verdadeiro Zé Tretinha. Tudo porque eu acompanhava esse youtuber e ele me influenciava. Sem eu saber, eu copiava as ideias dele e achava que eram minhas. E ainda pensava, ninguém me influencia. Mas influenciava sim, e muito. E o mesmo eu digo em relação a você, pois é uma falha humana seguir pessoas que têm discurso inflado e ter a consciência dessa vulnerabilidade é o caminho para começar a construir uma fortificação interior. Mas fica a pergunta, como sair dessa ilusão? E é aí que Jung fecha com chave de ouro essa parte da entrevista, que você pode ver aqui na descrição. Mas antes de eu falar, eu posso te pedir um favor? Para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações, para a gente ter mais conversas como essas, que é sobre autoconhecimento, sem autoajuda barata e sem otimismo tóxico. Em uma semana me assistindo, nós vamos aprender muito juntos. E quero também te pedir mais uma ajudinha. Eu estou tendo muita dificuldade com o YouTube, pois ele não está entregando os meus vídeos a quem precisa. Talvez até mesmo por algum erro meu aqui na plataforma. Então eu posso te pedir para você compartilhar o vídeo? Pode ser nas suas redes sociais, pode ser para os seus amigos, colegas, familiares, em geral para pessoas que têm interesse no tema do autoconhecimento, pois tanto eu quanto eles vamos ganhar muito.
Beleza, então chega de enrolação e vamos voltar aqui. Mas fica a pergunta, como sair dessa ilusão? E é que Jung fecha com chave de ouro essa parte da entrevista dele que você pode ver aqui na descrição. O problema do mundo começa com o indivíduo. E o homem em paz consigo mesmo, que se aceita, contribui com uma infinita soma para o bem do universo. Tratem de vossos conflitos privados e pessoais estarão reduzindo em 1/1000º de milionésimo os conflitos mundiais. Ou seja, a solução aqui é a autoaceitação, é adestrar suas serpentes interiores, é aceitar que somos sim pessoas manipuláveis por natureza e só assim tratar os nossos conflitos interiores. Nós não conseguimos andar em um local escuro, sendo a autoaceitação a única luz que pode iluminar esse caminho, sendo o autoconhecimento a sua arma. Por isso que eu disse logo no começo que de mim eu espero o pior e que por isso eu aposto na possibilidade de eu ter ajudado a botar Hitler no poder caso eu vivesse naquela época, pois eu sou um ser simples e ignorante que sofre influências do inconsciente coletivo, que tem a natureza humana enraizada em mim e que eu não sou nenhum floquinho de neve. E o principal, e que devo resolver eu mesmo os meus problemas e não delegar eles a um líder, muito menos tentar encontrar um grupo para responsabilizar o mundo por todos os problemas que a humanidade e eu sofremos, e assim poder estar elevando um pouco mais a minha consciência. E só o fato de aceitar isso, já ter noção disso, já me possibilita ver com maior ceticismo essas questões da vida. Sendo que Robert Greene, que é o principal autor que inspira essa série de autoconhecimento, ele diz que se sentir superior já é um sinal claro de irracionalidade. Isso, inclusive, tem a ligação com Sócrates, que ilustra muito bem naquela frase épica dele: só sei o que nada sei. E a arma para você lidar com esse tipo de problema da nossa condição humana e que conduz a gente a tomar decisões erradas é, em primeiro lugar, eliminar o nosso viés de superioridade, vendo que somos seres manipuláveis e não achar que estamos acima da média. E, em segundo lugar, ficarmos cautelosos, analisando a situação com o olhar da razão e da lógica, não só o político, quanto também o líder religioso, o vendedor, o artista querendo ganhar biscoitos, a família chantagista, o novo namoro, basicamente tudo, mas principalmente nós mesmos. Pense nisso. Esse vídeo te ajudou? Você sente que ele pode ter um alto impacto na sociedade e na vida das pessoas que você gosta? Se sim, então eu quero estar te convidando para se associar ao projeto. O canal Pense Nisso, que é esse canal que você está assistindo agora, se mantém através da sua colaboração. Ao colaborar com R$ 14,90 por mês, você passa a fazer parte do clube de membros e no clube de membros você vai ter evolução contínua com técnicas de produtividade pessoal, com foco na formação de hábitos através de teoria e prática, com todos os cursos focados no seu dia a dia e nas exigências do caótico futuro do mercado de trabalho. Tudo só por apenas R$ 14,90 por mês, em que você pode parar a qualquer momento. Então, se você quiser, clica no primeiro link da descrição, no primeiro comentário para saber mais. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Falou!